noite, gaqueiros, eu sou Diego Lima e esse é o momento e viemos para negociar. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Lienge. Fala pessoal, depois das HQs do Hickman eu nunca mais olhei para um memorando da mesma forma, cara. Isso, hoje estamos aqui para falar de mais uma obra de Jonathan Hickman. Vamos falar de The Black Monday Murders. Cara, eu confesso que eu não conhecia essa HQ e fiquei muito impressionado com o que li, hein, Fábio? Pra ser bem sincero, eu li agora também, né, pra gravar, não conhecia antes. Eu tô impressionado que eu acho que essa nem é uma HQ assim, digamos, campeã de crítica entre os conhecidos, cara. Eu via muita gente criticando, cara. Eu até entendo a crítica, tá? A gente pode discutir um pouco melhor isso, mas quando se fala em Jonathan Hickman, não é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Ah, sim. Não, mas tem muito do entre aspas, estilo do Jonathan Hickman aqui nessas histórias, né? Mas mas é um negócio que, assim, falando de tema, foge bastante, né? Exato. É uma parada muito original, né? Uhum. Só pra retomar o nosso trabalho aqui, a The Black Monday Murders saiu aqui pela Devir, né? Chegou no Brasil pela Devir em 2019 e tem os desenhos do Tom Cooker, que também é um dos responsáveis por ter dado uma pausa na série, né? A gente vai falar dos 2 volumes que existem até hoje, né? Sim. A Devir lançou aí os 2 volumes em, acho que 2019 e 2020, se não me engano. E, pô, realmente é uma série que tava previsto para ter mais edições, né? Assim, tanto que fica várias pontas em aberto, né? Apesar de que no segundo volume chega a uma conclusão até certo ponto satisfatória, mas tem vários ganchos em aberto gritando pela continuação da história, né? Existe um arco aqui, né? Você não vai sair insatisfeito. Exatamente, existe um arco, mas é estranho, cara. É estranho. O Jonathan Hickman, esse estilão, ele meio que... Ele vai criando um background, um lore. E, tipo, você termina pensando assim, cara, eu não li só, sei lá, 12 edições disso daqui. Parece que foi muito mais, de tanto conteúdo que fica explícito e implícito ao mesmo tempo. Exato. E o argumento é tão convincente que eu me peguei várias vezes, né, lendo e falando, cara, é impossível que isso aqui não seja verdade. Faz todo sentido, cara. Tá explicado, né? Tá explicado. Esse é o motivo que você é pobre. É verdade. É mais fácil a gente acreditar, né? Sim. Mas assim, pegando o desavisado aqui que nunca ouviu falar dessa série, o argumento principal é que existe diversas famílias super poderosas e muito ricas, né, no mundo, e elas utilizaram de negociações com um deus chamado Mamon, que é um deus ali barra demônio, né? A gente não sabe muito bem, que ele é alimentado pelo dinheiro. Então esse deus, ele oferece, né, o que a pessoa está pedindo, que basicamente é poder, só que em troca disso a moeda, né, que ele usa é o sangue, né? Então a gente vê aqui diversas famílias sendo muito prósperas ao longo de muitos anos, mas a conta sempre chega. Cara, e assim, é demais ver isso, né? Se não me engano, eu precisava ter dado uma pesquisada antes, né? Que a gente não deu, mas enfim. Mamon, acho que é o nome de uma divindade babilônica, alguma síria, alguma coisa assim. E acho que, se não me engano, tem realmente relações com o dinheiro, poder e sucesso. Se não me engano, acho que é isso, tá? Posso estar falando uma imensa bobagem. Eu tenho noção de ter assistido algum filme de terror, tá? Que tem o Mamon. Então ele é, sim, uma entidade famosa aí. Não, isso certeza. Mas acho que ele realmente representa dinheiro, poder e sucesso e afins, Ah, tá. Então no mundo de hoje ele se chamaria Kardashian. Acho que sim, talvez estaria fazendo dancinhas no TikTok. E é isso, né, e é curioso ver como todas essas famílias, assim, a gente falou em famílias, mas elas também são divididas em, digamos, escolas financeiras, existe, pelo menos o que a gente acompanha aqui, existe a escola do Ocidente e a escola do Oriente, que são representados por famílias russas, no caso. E a gente tem aí
grande empresa barra entidade financeira, que agora o nome me fugiu. Kainá. Kainá ou Kainan. Eu não sei a pronúncia. Kainá. Tá. Mas é isso mesmo. Eu também não sei a pronúncia, mas a escrita é essa. E a gente vê como essa empresa originalmente era dividida em 4 famílias, e aí no decorrer das décadas foi feito aí alguns acordos para que algumas famílias da Escola do Oriente também tomassem parte nessa empresa e fosse uma junção entre as escolas, cara. É curioso. E aí o que a gente acompanha aí é justamente isso. Flashes no decorrer das décadas da relação dos acontecimentos entre essas famílias e dentro dessa empresa, como que as coisas vão desenrolando e o desembocar desses acontecimentos nos tempos atuais. É muito bonito como o Jonathan ele consegue amarrar as coisas aqui, né? Porque um dos elementos que mais me chamou a atenção no quadrinho, assim, a gente não tá falando da história, estamos só comentando um pouco por cima, é que, como o Fábio falou, ele vai falar de diversos períodos do tempo. Sim. E ele não fica usando flashback, aqueles quadrinhos preto e branco, olha, agora ele tá falando do passado. Cara, ele usa documentos, ele usa e-mails, ele usa diários, né, no meio da história, para levar a gente para coisas que estavam acontecendo anteriormente, que faz a gente entender melhor a situação do presente, né? Cara, e é justamente esse uso de e-mails, assim, eu acredito que muita gente critique por causa disso, né? Assim, o estímulo do Jonathan Hickman, né, de usar esse negócio de memorandos, e-mails, diagramas, relatórios, etc, né? Assim, teve isso nos Vingadores dele, tem isso nos X-Men deles, tem isso aqui também. Eu imagino que ele use isso em tudo que ele escreve. E assim, tem os detratores dele meio que metem o pau por causa disso, mas, pô, aqui, cara, isso é uma ferramenta para criar um lore, criar background do mundo. Meu, absurdo, cara. Você termina o negócio pensando assim, pô, tipo, eu não li só 2 encadernadinhos, cara. Eu li um negócio muito mais extenso, cara. Porque o uso aí desse recurso, cara, dá muito conteúdo pra essa HQ. Assim, é tão essencial que se você for um leitor que tá só preocupado com os balões, né, os desenhos, e você vai pulando esses documentos que são jogados ali no meio das histórias, você acaba perdendo o plot do final da narrativa, sim, né? Exatamente. Não, e assim, você deixa de entender muita coisa e você perde detalhes da relação entre as famílias, do porquê que acontece o que acontece, porquê que no passado era um cara e de repente lá no futuro é um outro. Você deixa isso passar, cara, e é um negócio que enriquece a leitura. Exato. No começo você falou, Fábio, que tem muitas pessoas que criticam, né, esse quadrinho aqui, e eu até, em certo ponto, entendo, porque ele tem um formato até, assim, entre aspas, estranho. Você leva, pelo menos eu levei um pouquinho para mergulhar de cabeça no que estava acontecendo aqui. O Jonathan Hickman cria um cenário que ele é muito real. Só que também ele foge um pouco dos padrões dos quadrinhos. Eu não sei explicar muito bem o que é. Eu sei que depois que eu entendi o que ele estava querendo me dizer, foi super imersivo. Mas eu entendo que existe uma pequena barreira ali, se alguém quer uma história mais linear, né? Isso é de fácil compreensão, né? Assim, muitas vezes eu penso que ele não tá tão preocupado assim na linearidade da história. Ele tá preocupado em criar o mundo e tipo ir preenchendo os eventos e dando as pistas do que pode vir a acontecer. Ele dá o subsídio pra gente entender. Agora, o que a gente vai fazer com isso, né? Pois é. É outra história. Sim. Não, com certeza. E assim, como eu falei, cara, se você pula os documentos, cara, você perde boa parte do entendimento. Você ainda tem uma história, mas é isso mesmo. Você perde essa sensação que você já falou, que a história é maior do que apenas 8 edições ali. Sim, é verdade. Exceto por uma vez que eu achei que ele foi meio sacana mesmo, que era tipo assim, era uma sequência de e-mails, e a sequência de e-mails era assim, você viu aquele negócio lá? Ah, vi sim. Na outra página, né? Na outra página, no tamanho, cara. Isso aí acho que foi pra garantir o número de páginas, né? Pra
Fechar o caderno. Não, mas agora me ocorreu aqui, né? Como a HQ foi interrompida por motivos de saúde aí do Tom Coker, né? Cooker, sei lá. Talvez ele tenha usado esse recurso pro cara precisar desenhar menos páginas, né? Não sei. Pode ser. Pode ser. Ele foi só criativo, né? Sim. O que ele tinha. Parça, né? Bom, se você está ouvindo esse recado, tenho certeza que você curte nosso podcast. Então considere ser um dos nossos padrinhos aqui e fazer parte do grupo dos HQueiros, não é não, pessoal? Opa, com certeza, né, gente? Isso aí, o grupo de padrinhos que mais crescia até uns meses atrás e agora eu nem sei como é que tá. Nossa, é isso aí. É isso aí, cara. É um grupo de pessoas que gostam aqui do nosso podcast e também querem conhecer pessoas novas, querem trocar ideias sobre quadrinhos, querem ter a sua voz ouvida aqui, né? Quem sabe participar também aqui junto com a gente nos programas. E é muito simples, né, gente? Estamos no PicPay e no Catarse. É só ir lá procurar por Podcast HQueiros, ver as recompensas e a partir de R$5 você já participa de sorteios. E é uma das coisas mais legais que a gente tem é poder presentear aqui os nossos padrinhos, né, gente? Porra, com certeza. Isso aí. É sempre legal, porque, pô, já pensou? Com R$5 você não vai na banca e traz um padrinho não, cara. Eu vou te falar que nem o Chico Bento, cara. Não. nem o gibi do Chico Bento, velho. Na boa. Nem o mangazinho, né, Fábio? Ah, mangazinho, se achar algum por menos de 30, tá fácil hoje. Tá difícil. Pois é, mas na banca dos HQs você acha, cara. Então sejam nossos padrinhos aí, entre lá no PicPay, no Catarse, veja as recompensas e vem aqui participar e reforçar o nosso time pra espalhar a palavra do quadrinho. Não é não, pessoal? Valeu! Com certeza. Isso aí. Bom, Fábio, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que essa história ela saiu pela Image em 2016 e o tempo presente do quadrinho é 2016. Então eu achei que quem leu na época de lançamento isso aqui deve ter explodido a cabeça, né? Que é aquele negócio que está acontecendo simultaneamente com o que eu tô lendo isso aqui. Ah, pô, deve ter sido bacana, viu? Deve ter sido bem legal. E, cara, foi uma época, assim, meio mágica pra Image, né? Porque, cara, acho que, assim, eles tinham muitos títulos explodindo cabeças por aí. Acho que hoje em dia já não tá tanto assim. Mas acho que lá em 2016 deve ter sido uma época boa pra acompanhar esses títulos. Mas eu imagino que esses caras ficaram também mais chateados com a pausa no título, né? Ah, com certeza. Mas vamos lá, assim, acho que a gente pode começar meio que onde a HQ começa, talvez. É um caminho, né? É um caminho, né? É um caminho. Não garantindo que a gente vai passar tudo, mas eu acho que o começo é um negócio legal pra te situar, né? A gente já cai de cabeça onde? Em 1929, Wall Street, que eu não sei pra você, Diego, mas pelo menos pra mim é a mais famosa de todas, assim. Acho que... Que tem aquelas fotos das pessoas pedindo emprego nas ruas, né? Passando fome. É isso aí. Bom, então assim, foi numa quinta-feira que quebrou a bolsa, então a história coloca a gente na manhã desse dia e o tempo vai passando. A gente vê aí alguns figurões da bolsa conversando e a gente vê um cara realmente importante e de repente... começa a acontecer alguma coisa e ele começa a meio que pronunciar alguns símbolos mágicos. Eu entendo dessa forma, que meio que existe uma relação aí entre poder e magia. Então, assim, ele percebe que tem algo estranho acontecendo e ele vai lá e se junta com os outros cabeças que também sabem o que está acontecendo. E a gente vê que são 4 e cada um meio que ali representa uma família e dentro daquela empresa meio que cada família encabeça uma posição referente a um ritual mágico. Acho que a gente pode colocar dessa forma. O que você acha, Diego? Faz sentido, né? Até que cada família representa um símbolo, né? Isso aí. E o símbolo que pra mim é o mais... Acho que é o mais instigante, e também no momento é o único que eu me lembro, é o da cadeira de pedra. São rotatórios as posições, cada integrante fica 3 anos entre cada posição e eles vão intercalando entre eles. Esse cara que eu falei que abre e percebe que tá tudo meio dando errado, ele é o atual cabeça de pedra. E o que acontece com o cabeça de pedra quando, digamos... quando Mamon requer o sacrifício em sangue?
Ele é sacrificado. É dele que é o sangue que vai sair o pagamento. É dele que é o sangue que vai sair o pagamento. E assim, no caso ali da quebra da bolsa, dele e de vários outros operadores da bolsa. Então assim, o sacrifício foi pesado em 1929 simplesmente porque Mamon exigiu o sacrifício dele em troca de poder e prestígio de todo mundo. Então, cara, o cara fica 3 anos com a corda no pescoço torcendo pra Mamon ficar quietinho, cara. É isso. Meu. Pra manter o poder, né? Pra manter o poder. Sim, sim. E aí, ele conta que ao longo da história, né, outras quedas da bolsa já aconteceram. E quase sempre, ou sempre, as quedas estão vinculadas a pessoas que se suicidam, que aparecem mortas, né? Então a gente começa a associar uma coisa a outra, né? Que Mamon é que tá, de fato, controlando esse poder, né? E essas famílias. E meio que assim, depois desse primeiro sacrifício, o Jonathan Hickman mostra isso pra gente no memorando. E através de um memorando ele vai mostrando quem esteve na cadeira de pedra desde 1929 até 1980, alguma coisa. E é curioso, você pega pra ver, você vai vendo, tipo, putz, aqui alguém foi sacrificado porque mudou o nome do cara da família. E assim, eu não lembro agora qual foi a família, mas tem um quadro enorme nos anos 60 que, tipo, agora eu não sei dizer o que aconteceu nos anos 60. Eu imagino que seja a crise do petróleo. Eu fiquei pensando, putz, será que foi a morte do Kennedy? Ou talvez guerra do Vietnã, alguma coisa assim. Mas eu sei que a família inteira quase foi pro Beleléu, cara. Eu não sei como sobrou algum ali, cara. Porque foi caro. Foi caro. O preço pago ali foi caro, meu. Porque normalmente é assim, tipo, quando alguém da família é sacrificado, outra pessoa da mesma família tem que assumir o lugar. Exato, é uma herança meio maldita, né? Sim, sim. Mas assim, pra gente retomar aqui a história, porque é muito interessante esses detalhes, né, sobre o que acontece, as estruturas das famílias e tudo mais. O Jonathan, ele cria uma história de investigação, que de fato vai entrar um investigador aqui, o Theodore Dumas, que é mais conhecido como Theo. Ele é o cara que ele vai cair de cabeça nesse mundo das famílias superpoderosas que trabalham no mercado financeiro. Ele vai querer entender o que está acontecendo por trás disso. É esse personagem que vai guiar, né, o nosso olhar de leitor para dentro desse universo. E eu confesso que eu gostei bastante, viu, do Theo. Não sei se você teve algum apego com esse personagem, eu achei ele bem interessante. Eu vou comentar um pouco mais pra frente, eu gostei, eu achei bem interessante. Eu fiquei um pouco decepcionado com o final dele. eu fiquei pensando, putz, mano, tipo, sei lá, mano, vamos, pegadinha no malandro, fiquei tipo... Eu achei bonito, sabia? Eu achei bonito. Aí porque não tinha dado nenhum indício de que iria nesse sentido. Entendi. Entendeu? Mas lá no final mais eu comento. E ele parte da investigação de um crime, né? Que acho que a gente já pode comentar, porque que foi a morte de um dos integrantes aí dessa família poderosa da instituição financeira Caimã, agora não lembro. Que é o Daniel Rothschild. Isso. É Rothschild mesmo o sobrenome dele? É esse, né? Eu acho que é isso aí, É o Daniel. Daniel Rothschild. É porque, assim, os sobrenomes são importantes pra indicar de quem que é a família dele. E eu sei que ele é o irmão gêmeo da menina que volta pra ficar no lugar dele, né? É a Grigoria. Fala Gregória, né? Tá. Ele chama ela de Ria. Ria, tá. Ria, então fica mais fácil. Então, que é a Gregória Rothschild. Cara, não é Ackerman, não. Eu achava que era Ackerman. Não. Não, beleza. Aqui eles são os netos daquele velho que parece ser o mais safadão de todos, né? Exato, era o cara mais poderoso e tudo mais, né? Que andava com aquela mulher toda... A Abe. A Abe, que é uma mulher toda sinistra, né? Meio toda pálida e... sei lá, é um demônio. Assim, não é um ser humano. Isso fica claro, não é um ser humano. Ela fala a língua do Mamon, né? É, isso aí. Em um dos memorandos, uma das cartas do velho pra neta dele, ele chega a falar, é um familiar, né? Então, assim, é alguma coisa que os caras dessa família sabem fazer, algum ritual, pra conseguir um familiar. É bem provável que seja até a mãe do Mamon, né? Fala, Sim.
Eu faço o que vocês quiserem, mas vocês têm que levar um vigia meu aí com vocês. É verdade. E assim, a gente vê que em 1929 esse velho tinha um familiar que acompanhou ele no decorrer das décadas, e a neta dele também tem um familiar que, assim, me parece que não são o mesmo. Uhum. São duas mulheres sinistronas, mas não são o mesmo. Não, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo? Você fala que o avô, né? O avô do Daniel tinha uma mulher que acompanhava ele, e depois a Ria, ela também tem a mulher que você falou que não é a mesma. Mas né? é a mesma mulher? É a mesma mulher. Mais pra frente acontece um encontro das duas. Ah, interessante. Legal. Bom, e eu entendi que era o mesmo, tá? Depois a gente fala o detalhe e a gente vê se é isso. Não, legal. Por isso que é bom gravar depois de ler, cara. Mas vamos lá, então. Então a gente tem aqui a morte do Daniel, que ele era sócio-gerente, né, do maior banco de investimentos do mundo. E aí fica aquele ar de suspense, pô, o que aconteceu com ele, porque do jeito que encontraram, claramente ele foi assassinado, né? Um homem pendurado, com sangue espalhado pela casa, então realmente alguém cometeu isso. Sim. E o que eu gostei é que o quadrinho ele não cria esse suspense. A gente logo de início já sabe quem cometeu. A gente só fica na dúvida do porquê, né? Quem não sabe é o Theo, o investigador. Ele que vai fazer as investigações e chegar no resultado. Mas nós, leitores, já sabemos as duas faces, né? As duas vertentes da história. O que vai se desdobrando pra gente é como que chegou nessa situação, né? Tipo, o que acontece nesse cenário e por que é assim. Aí os grandes mistérios são, a gente vê que em 1929 a Kainan é formada por 3 famílias. E a gente vê que em 2016 é um pouco diferente. Eu tinha dito 3, são 4, né? A gente ainda tem as famílias, mas a gente também tem a participação, algumas pessoas da tal escola do Oriente, que eu tinha dito, que são russos, na verdade. E no caso dos russos, eles não são propriamente uma família, eles são como se fosse uma joint venture de uma outra empresa que meio que comprou as ações para ter uma participação no conselho. Só que tipo, a participação deles, na verdade, é ocupar a cadeira de pedra. E, tipo, isso aí foi uma artimanha, se não me engano, dos 2 netos do Rothschild, da Gregory e do Daniel, para ter outras pessoas ocupando a cadeira de pedra que não as 4 famílias. Na hora que o preço vem, né? Então, para eles não precisarem pagar o preço na hora que o preço vem. Então, quem que tá pagando o preço agora são os russos. E os russos quiseram isso. Aí, olha como o Jonathan Hickman é foda, mano. Em troca de poder, os russos quiseram essa porra, cara. Meu Deus do céu, cara. Pois é. Aqui a gente tem um personagem que, cara, é um dos que mais impressiona, pelo menos que eu já vi nos quadrinhos, que é o Victor Eresco, né, que é uma família que vem, né, dessa parte russa aí que tá dentro do banco. Eu só acho que na parte dos russos não é tanto uma família, eu acho que, tipo, porque a impressão que eu tenho é que são os mesmos 3 desde que eles fizeram a união com a coisa. Então não sei se é bem uma família ou se são só os caras mesmo e boa. Não, isso eu fiquei em dúvida. Não rola uma hierarquia aqui, né? Com certeza o Jonathan planejava explicar pra gente mais pra frente na história, né? Sim, isso é verdade. Porque eu imagino que desde que os russos entraram aí no esquema, eles não precisaram pagar o preço nenhuma vez, né? Exato. Me fugiu da memória. Que sortudos, não? Então agora, né, a gente já tem o Daniel, uma das famílias lá poderosas do banco. Foi assassinado, o Theo investigador entra em cena pra descobrir o que aconteceu. E a gente descobre que quem matou o Daniel foi o Victor, né? Um dos russos, né? Foi o Victor, numa cena grotesca e tudo mais. Isso aqui é muito bem desenhado, né, cara? Tem momentos memoráveis aqui. E é tudo muito relacionado com a língua que o Mamon fala. Então, até na própria cena do crime, né, quando a luz bate de um jeito diferente, dá pra ver as escrituras que o Victor fez na parede, né, daqueles símbolos e tudo mais, mostrando que ele tinha um objetivo, né. Eu fiquei esperando em algum momento, no final da edição, um glossário pra traduzir esses símbolos da língua do Mamon pra nossa, porque eu queria saber o que tava sendo dito, cara. E não tem, cara. Não tem. Não tem, cara. Que coisa. Sabe quem queria também, Fábio? O professor que o Theo vai atrás.
Que é um professor universitário, né? Esse já tava ligado do rolê, né? Pois é, porque para ajudar na investigação, o Theo, né, o investigador, descobre esses símbolos na cena do crime e vai atrás de quem sabe, né, de quem talvez estude isso. E ele encontra um professor universitário, que eu não vou lembrar o nome agora. É, também não. Que é um rapaz que é um senhor já, né? Que ele reconhece a língua e ele fala, olha, isso aqui foi deixado, assim... Ninguém fala isso aqui há muito tempo e é uma língua mais antiga que o mundo, talvez, né? Mas ele sabe que tem coisa sinistra por trás disso. Não, e esse professor, assim, ele era meio, tipo, recluso, assim, não queria falar nisso, não queria se envolver, não queria, queria distância dessa história. A verdade é essa, queria distância porque, mesmo, sabia que era podreira braba. E aí, a gente tem, não sei... Pra mim, eu acho que é a cena que define esse quadrinho, porque o Theo, nas suas investigações, ele acaba chegando ao nome do Victor, né? Sim. O Victor é um dos suspeitos ali da morte do Daniel. E aí, a polícia prende ali o Victor e vai levar pro interrogatório. E como você falou, o Victor, cara, ele é um personagem, como eu posso dizer, grotesco, mas... Grotesco. Cara, ele é tudo de ruim. Sim, ele é a encarnação do mal, cara. Ele é literalmente a encarnação do mal. E, tipo, pra ele as pessoas não são nada. Tipo, pra ele as pessoas literalmente não são nada. E, assim, tudo que interessa é o poder e as pessoas são simples ferramentas pra ele. Sim. É isso. E isso fica bem claro nessa cena do interrogatório, porque o Theo tá de frente com o Victor, né? Assim, sentados numa mesa, e do lado do Victor tem um advogado que o Victor nem sabia, né? Apareceu lá um advogado pra defender ele. E o Theo começa a falar, olha, eu sei o que tá rolando, você vai ter que me explicar qual é a verdade e tudo mais. Aí o Victor fala, ó, você quer saber a verdade? E aí essa foi a cena mágica. Porque o Victor, ele fala, né, uma palavra ali naquela língua do Mamon, dos símbolos. Ele pega uma caneta e fura a própria mão, como se estivesse pagando um preço por sangue ali, pelo que ele está pedindo. E nesse momento, ele toma controle, né, do advogado que está do lado dele e pede pro cara ficar batendo a cabeça na mesa até que ele dê a ordem pro advogado parar. Então fica aquela cena do Victor falando, né, olha, isso aqui tá acontecendo, tem uma Mamon, sei o que lá, ele vai falando tudo, e do lado tem um cara meio que cometendo um suicídio, né? Sim. Batendo a cabeça até a cabeça estourar na mesa. Cara, é muito sinistro, velho. Em nenhum momento ele fala pro cara parar. Não, ele deixa o cara lá estourar a cabeça na mesa de metal, né? Nossa. Sim, né? Não, é foda. É foda. Pois é. E ele termina falando, olha, Theo, você só vai saber a verdade quando você saber fazer as perguntas, né? Se você quer realmente fazer a pergunta certa, né? Se é esse o caminho que você quer tomar. Muito bom, cara, muito bom. Caraca, mano. Não, é só de lembrar, cara, você já fica impactado, né? Porque eu quando li isso aqui pela primeira vez, eu falei, caraca, cara, como é que as pessoas não falam desse quadrinho? Isso aqui é maravilhoso, sabe? É muito inventivo. Exatamente, cara. E eu não vejo... Cara, eu acho que se você pegar lá as avaliações da Amazon, tem muito 3 estrelas ali, cara. 4 estrelas. Olha só. Eu pensei, mas que porra é essa? Como assim, cara? Porque, assim, pra mim, eu tô com você. Isso é maravilhoso, cara. Isso vai acontecendo no presente. E a gente tem uma cena no passado aqui, que é quando a Ria, né, a Gregória, vamos chamar ela de Ria, né, sei lá, a Gregória, mostra ela criança na casa do avô dela, que o Fábio já falou que ele é o mais filha da mãe e tal, e ele vai contar da onde vem o poder da família, né? Ah, meu Deus do céu. Ele fala da importância de manter o sangue puro, né, a tradição familiar, de você se alimentar do seu igual. Ele começa falando assim que, tipo, o sangue tem poder, né? É isso. Então, assim, tipo, meu... O sangue tem poder e se for o seu sangue tem mais poder ainda. Acho que não são exatamente essas palavras, mas a ideia é essa. Exato. E aí a Ria, né, ela fala, pô, mas eu entendi mais ou menos, mas eu queria saber do meu pai que desapareceu. O que aconteceu com ele? Pô, aquele meu filho lá que era um idiota, cara, fraco. eu acabei devorando ele, né, pra ficar mais forte.
Nossa Aí você senhora. fala, ele devorou literalmente. Ah, e a minha mãe? Sua mãe era uma meretriz, cara. Tipo, eu dei ela pros meus. Tipo, acho que ele deu a mãe dela pro familiar devorar, alguma coisa assim. Nossa. Pois é, então fica estabelecido isso, né, Fábio? Que por tradição desse velho maluco aqui, um familiar come o outro para manter o sangue puro. Então, se chega um certo momento, é super aceitável que você coma o seu irmão, coma, né, um parente, comer literalmente, né, com os dentes para tomar o sangue. Se você voltar lá naquela linha do tempo que eu comentei, onde fala quem esteve na cadeira de pedra durante quais anos, você vê que esse velho ficou muito tempo na... Ele enquanto os outros iam trocando os membros da família, o velho tava sempre lá. Ou seja, tava comendo uma galera, né? E em uma carta que ele escreve pra alguém, um desses memorandos, ele fala, ó, eu tenho 90 anos, mas pra mim é como se eu tivesse uns 50. Então, assim, esse velho... E eu sinto... Bom, eu sei... Isso acho que é quase certo, né? Acho que o Jonathan Hickman ainda tinha muita coisa pra falar sobre essa família. Ah, tinha, certeza. Porque tem um momento aí chave também, né? Assim, que é dito... Esse velho, acho que ele foi morto pelo próprio familiar dele. Quando eu digo familiar, eu quero dizer aquele demônio, mulher, tipo, albina, toda escrotona. Exato. Então, é aí que é o ponto que eu acredito que seja a mesma Abe que tá com a Gregória agora. Porque quem encontra o corpo do velho lá já sendo devorado é a própria Gregória. Tá, entendi. E aí, esse demônio aí, branquelo aí, olha pra ela e depois aparece as duas juntas. Aí eu não sei se foi pro tempo presente ou eu que liguei as duas coisas, entendeu? Não, então deve ser isso mesmo. Então deve ser isso mesmo. Acho que na hora eu não fiz essa conexão aí. Né, já é meio que aquela história mesmo. Ela não é humana, ela vai sobreviver sempre, então ela vai passando, né? Como se fosse a cadeira de pedra. Passa pro próximo. Meu Deus, cara. E fica estabelecido também um acordo aqui entre os irmãos, porque a Gregória ficou chocada com essa história do avô e falou pro irmão dela, o Daniel, falou, olha, vamos prometer que se a coisa ficar feia, nenhum vai fazer mal pro outro, né? Ela ficou com medo de ser devorada. Mas assim, acho que desde o começo mostra que dentre os dois irmãos, ela que é a parte esperta da família, sim, né? Acho que o irmão é meio, tipo, bobão, né? Em contrapartida, a gente vai sabendo mais, né, sobre a investigação do Theo. Que agora ele tem mais encontros com aquele professor, né, que sabe da história do Mamon e aos poucos vai revelando para ele. E agora a gente ouve aquela história sobre a montanha em Potosí, que é a montanha onde os colonizadores espanhóis, quando chegaram aqui na América, descobriram que ela estava repleta de prata e começaram a escravizar os indígenas, né, para retirarem essa prata de dentro da montanha. E aí ele até fala que esse hábito ele criou, digamos assim, a moeda de troca. Por quê? Era muito comum que 10 vidas humanas fossem sacrificadas nessa retirada das pratas para gerar uma moeda. Então aí que começou a troca entre a prata pelo sangue dos indígenas que eram escravizados, né, para tirar essa prata da montanha. E aí começou essa história de dar sangue pro Deus para ele te dar dinheiro. Exato. E aí ficou, né, o sacrifício pela ganância e tal. Então vinculou Deus ao dinheiro. Cara, eu achei muito inteligente isso. Sim. Um negócio que, tipo assim, você pensa, pô, eu não vejo isso aqui a todo momento nos quadrinhos que eu leio, né? não vê, entendeu? Por isso que pode chocar algumas pessoas, porque não tá esperando isso, né? Sim, não, mas, porra, que história, cara, que história bem sacada e de novo, né, cara, bom, vamos torcer pra retornar, né, de uma forma ou de outra. Com certeza. Porque, pô, ele deixa uns ganchos, assim, monstruosos, porque a todo momento fala de um rapaz de uma das famílias que tá meio desaparecido, que tipo, que meio, o cara que falou, quer saber, não quero mais isso aqui, vou embora. Agora eu não sei se era Dominique ou algum... Era o Win Ackerman. Era esse mesmo, era o Ackerman. Boa. Esse aí ele tem troca de e-mail, ele tem... Não, e-mail não.
Não é, ele trocava e-mail com o Daniel. Ele tem e-mail, mais lá pro final, mas no início ele tinha muito diário dele. Até dizia que ele era que ele era meio que um prodígio, né? Com 6 anos já tava encabeçando lá as paradas da família, alguma coisa assim, né? Exato. O que aconteceu com ele? Eu fui retomar a história dele, né? É que ele, quando ele era criança, a família toda dele foi dizimada, foi morta por uma família chamada Bane. Que também eu acho que tava no banco. Certo. Só que aí, a Raven, da família Biscotti, ela chegou e cuidou dele. Falou, olha, eu vou cuidar de você e isso não vai passar imune. E aí, 2 anos depois que isso aconteceu, 2 anos não, 4 anos depois, né, que a família dele foi dizimada e tal, as próprias famílias do banco se juntaram e mataram todos os Banes. Agora que você falou, eu lembrei, essa Raven, chega um momento em que ela vira a cadeira de pedra e ela é sacrificada. Exato. Tudo isso que eu tô falando aconteceu nos anos 70, né? Sim. Exato. Ela morreu em 1980. Caraca, que negócio da hora. E aí, ó, como você vê que dá aquele gosto que a gente tá perdendo muita coisa, é que a última notícia que a gente tem do Ian Ackerman é que foi em 2014, ele tava trocando e-mail com o Daniel e ele fala que tava fazendo uma missão pra Gregória. Ele tava na Dinamarca. E aí alguma coisa grande acontece e ele fala que não vai voltar mais pra casa. E aí desaparece. Até que no finalzinho, né? No finalzinho, depois dos últimos eventos, meio que um epílogo, ele aparece de novo. Ele tá na Argentina, né? Ele tá na Argentina, e a Gregória tá chamando ele de volta. Aí você fala, caramba, por quê? Logo agora. Então, é uma história paralela que você pode terminar o quadrinho sem saber do que tá acontecendo, né? Sim. Mas você vai perder muita coisa que tenho certeza que, se continuar saindo, né, as edições, vai puxar daí o fio. Pois é. Mas e aí, Fábio? Ó, a gente já falou aqui da investigação, já falamos aqui que tem os russos malvados, que tem já toda a história, né, do Lorde, como começou essa história de sacrifício por dinheiro e tudo mais. Só que aí a gente tem o Theo e o professor decide, né, dar com a língua nos dentes e fala, olha, vamos lá no Banco Central, que eu tenho certeza que é onde que o Mamão fica, né? Vixe, mano. Se tem um lugar que é o centro do poder e do dinheiro, é o Banco Central, pô. Quando eles falam Banco Central... É que assim, o Banco Central que eu penso é diferente do Banco Central que eles vão, né? Ah, sim. Exato. E aqui a gente vê que é quase um Harry Potter, né? Eles entram num banco que tem uma parada não sei o que é lá no subsolo, quando vai ver estão numa parada, numa caverna maluca, né? Cara, uma caverna maluca toda mística, né? Onde tem lá uma lagoa no centro e sei lá, mano. Os caras, com certeza, se quiser sacrificar ali mesmo, eles podem, cara. Eles vivem disso, né? E aqui a gente tem também, que eu achei uma cena magnífica, que é a ideia assim, o Mamon ele aparece, então a gente vê, como leitor, a gente vê ele ali com um chifre de bode e tudo mais. Assim, nada inventivo, né? Tudo que a gente imaginar um demônio é desenhar aqui. Isso aí, o Tom até que não foi muito longe. Mas acho que a ideia era essa mesma, né? É, verdade, né? Acho que a ideia é mostrar assim, ó, esse pessoal aqui tá vendendo a alma, é isso, meu. Não é nada diferente disso. Esse pessoal tá vendendo a alma em troca de poder. Exato. Pra eles entrarem, conversarem com o Mamon, eles têm que pagar umas moedas lá, e até bem barato, né? E eles têm direito a fazer algumas perguntas, até que o Mamon se canse, né? E fala, ó, não quero mais responder e vai embora. E é que a gente tem, assim, umas cenas maravilhosas, porque a gente tem um professor que acho que passou a vida toda dele tentando ter coragem pra enfrentar esse medo, e tem o Theo, que por outro lado é um investigador que, cara, ele só quer saber a verdade, né? Então ele parece que é meio que um homem sem medo, digamos assim. Em certo momento mostra que acho que o Theo tinha, não diria poderes mediúnicos, né? Mas talvez um sexto sentido, alguma coisa assim. Teria ele teria uma facilidade, assim, pra descobrir coisas escondidas, né? Parece que ele tinha alguma ligação com o voodoo também, né? No começo da história. Mostra ele jogando uns ossos, assim. É verdade. Ele comenta e tal. Então era um cara que acreditava, né? Em forças místicas, digamos assim. Então aqui a gente tem o professor, né? Conversando com o Mamon ali. Ele vai fazendo várias perguntas. E o Mamon vai falando, né? Como é que funciona o poder dele. Como é que ele controla a humanidade. E por que isso é importante pra ele. Porque já que ele é um deus tão poderoso, ele poderia acabar com toda a humanidade e pronto. Mas é mais divertido, né? Ver os humanos se matarem e fazendo de tudo e tal. Então acho que é meio que um parque de diversões pro Mamon até. Ele ia fazer o quê, né? Se não fosse fazer isso. Que isso, né? Eu vou ficar com tédio, cara. Não. Meu Deus,
Só que aí o professor, ele meio que cai numa ganância, ele quer fazer novas perguntas e o Mamon manda eles embora. E o professor meio que negocia novamente. Ele fala, não, eu quero negociar porque eu preciso dessa resposta. E aí ele pergunta pro Mamon, me diz todas as vezes que você causou a queda da bolsa, né? Ah, é verdade. E aí o Mamon vai falando, olha, em 29, em 1907, vai falando, e aí a ficha do professor cai. Porque ele fala, cara, e a queda de 87? Se não foi você, né, que é o principal deus que controla o dinheiro e o poder, isso aí ela foi armada, ela foi fake, porque foi justamente o ano quando houve a fusão do banco Kainá com as famílias lá da Ásia. Da Rússia, né? Isso, da Rússia. Mas aí, né, como ele já tinha feito a pergunta, o Mamon já tinha aceitado a nova negociação, e aí a nova negociação foi que era o sangue do professor que estava em jogo, né? E o professor é morto lá. Pagou. Trouxe a verdade, mas pagou. Ainda os próprios homens causaram uma quebra que gerou um monte de assassinatos e sacrifícios, né? Talvez tenha sido a pior queda, assim, porque gerou essa segunda-feira negra, né? Assim, lógico, é um termo utilizado na época e tudo mais, né? Até o próprio nome do quadrinho, mas é por conta disso. Não ficou extremamente claro, né, quais foram as intenções, a fusão dos bancos, se foi uma armação entre as famílias ali, eu acho que foi para tentar iludibriar o Mamon, sei lá, acho que ficou meio aberto isso. O que eu entendi da HQ foi isso. Foi meio que uma armação da própria Gregória e do irmão dela pra trazer essas famílias de russos, e os russos iam se alternar na cadeira de pedra. Perfeito. E aí as famílias, aí os representantes das famílias não precisariam fazer mais isso. Ou seja, as famílias originais da Caimã não mais precisariam pagar o preço em sangue. Digamos assim, quem iria pagar seriam os russos. Então a gente está tendo aqui famílias bilionárias usando famílias milionárias. Quem... É a história do mundo, né? É a história do mundo, né? Quem tem mais poder aqui, afinal? Exato. É isso aí. Mas, eu não sei, acho que com certeza o Jonathan Hickman deve ter mais coisa para contar acerca disso, e acho que ainda deve vir mais revelações aí. Vamos torcer. Exato. Para finalizar a nossa história aqui, como a gente já sabia, né, que a Gregória, ela era super mais inteligente do que todo mundo aqui nessa história. Ela já sabia que foi o Victor que tinha matado o irmão dela e tudo mais. Ela meio que brinca ali com o Victor, né? Ela prende ele, espanca ele e tal. E ainda até propõe uma luta ali, né, entre a Abe, né, que é aquele ser maluco que anda com ela, contra o Victor. E fala assim, ó, se você ganhar dela, você tá livre, né? É o meu sangue que você vai derramar. Mas se ela ganhar de você, acabou. E ela ganha, né? É um duelo, assim, até bem rápido e bem sangrento. Que da hora. Mas e aí, Fábio? Essa última cena aqui sobre o destino do Theo. Me conte aí a sua insatisfação, cara. Assim, o Theo, depois de tudo que ele passou, ele vai finalmente confrontar a Gregória. Que, assim, pode não ter sido... não é responsável pelo assassinato que ele estava investigando, mas no momento é a grande cabeça por trás da instituição Caimã, e, tipo, meio que sabe o que rola e por que rola quando rola. e aí meio que rola aí meio que um confronto psicológico entre os dois, e a Gregória pergunta assim, tá, mas... o que você quer? O Theo fala assim, você sabe o que eu quero. Não, mas eu quero que você diga o que você quer. Aí o Theo fala assim, então eu vou dizer. E a Gregória fala, diga, vamos. E aí o Theo simplesmente fala, eu também quero participar. Pô, meu... Mas você sabe, Fábio, que o poder corrompe, né? Você sabe. Não, tudo bem, eu até entendo, até acho... incrível que isso aconteceria, mas, podia ter dado alguns indícios que o cara ia nessa direção, né? Achei muito de repente, cara. Achei muito do nada. Você achou meio gratuito? Exato, achei gratuito, cara. Mas, olha só, Fábio, nós só temos uma parte da história. Nada proíbe o Theo de quebrar a instituição por dentro, hein? Pode ser, né? Pode ser. Ele se vende, entra lá e descobre todos os segredos e começa a revolução.
Pode ser, cara. Pode ser. Se vende, mas não se vende de verdade. Exato. Mas também, se tiver esse final, eu acho que faz jus ao discurso do Victor, lá no início, quando ele fala pro Theo. Ele fala, cara, você tá pronto pra olhar o abismo? Porque não vai ser fácil, né? Você olhar e voltar ao que era. E às vezes é isso. Ele chegou tão perto que ele acabou se transformando em um igual, né? Sim. Não, faz sentido. Assim, é o que eu disse, eu não tô insatisfeito com o que foi feito. Eu só acho que foi meio tipo. Acho que faltou aí inesperado. Acho que faltou aí uma ceninha ou duas pra tipo, ele pensando, pô, mano, aí às vezes ter dinheiro é legal, né? Alguma coisa assim, sabe? Faltou uma cena dele chegando em casa e os boletos tudo espalhados, ele não tipo, sabendo o que fazer, né, e tal. Então, tipo, faltou uma pista, tipo, ó, vamos vender a alma aí em troca de uns trocados, o que você me diz? Você não tem nada de valioso mesmo. Pô, até que 10 vidas indígenas não seria tão mal, né? Não tirem minha frase de contexto, hein? Não façam isso um corte. Cara, se a gente fosse um flow da vida, um podpah, quem sabe, né? Amanhã já estaria. Amanhã já... Cara, mas que negócio da hora, hein? Exato. Cara, eu tô muito feliz. Jonathan Hickman provando mais uma vez que é um cara que sabe escrever e conduzir muito bem a história, criar personagens. Eu fico aqui já imaginando as possibilidades, né? Da onde ele pode ir. Quero ver a Gregória acabando com todo mundo aí. Então, fico ansioso e torço pra que volte, né? Ficar ligado nas notícias aí. Sim. Já tá parado, acho que tem um bom tempo, cara. Acho que parou em 2018, acho. Sei lá quando que parou. Acho que parou em 2018. Vamos torcer, né? Já deu tempo de descansar, né? Não, já deu, né? Já deu. Passamos aí por uma pandemia e tal. Vamos lá. Exato. Eu tô aqui olhando na estante o que mais que tem dele pra ser lido, cara. Aqui é a segunda vez que ele aparece, né? Nós já fizemos os Vingadores dele. Também é uma história ímpar, assim, né? Bem diferente do que a gente imagina. Uma história de super-herói. E bem diferente e bem comprida, cara. A gente fez um voluminho de um pedacinho da saga dele nos Vingadores que é bem extensa. Não, já foi excelente, já deu pra sentir a pegada que ele tava tomando ali, né? Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui, mais um programa, né, tenham compartilhado aqui com a gente, eu fico muito feliz de trazer essas histórias que não estão ali no hype, não estão no circuito, não escuto falar muito, então espero que, se você não conhecer a história, tenha curtido aqui e vá atrás, porque nada substitui a leitura. E se você quiser, né, entrar em contato com a gente, trazer detalhes da história, quer trazer recomendações também, fique muito à vontade. Pode entrar em contato, né, pelo e-mail, o contato@gaqueiros.com.br, ou mande um áudio lá no nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente no Instagram, no @podcastHaqueiros. E também vá lá no YouTube, né? Pesquise lá por Podcast HQueiros, veja nossas lives. Estamos lá pelo menos uma vez por mês fazendo a live lá, conversando com o pessoal que tá passando por lá, fazendo sorteio, né, para os nossos padrinhos. E se você quiser ser nosso padrinho, vá lá no Catarse ou no PicPay e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Beleza, Fábio? Eu acho que é isso. Nos vemos no próximo programa? Com certeza. Beleza, valeu. Falou!